Em desenvolvimento, Senado de Arizona está pedindo uma audição forense nas máquinas de votação da Dominion. Igual eu trouxe no vídeo de ontem, que no estado de Michigan, se eu não estou enganado, foi feita uma audição particular do partido do Trump. Aqui o Arizona está querendo a mesma coisa. Pelo menos algumas pessoas do Arizona, alguns legisladores do Arizona estão querendo a mesma coisa. E a gente consegue ver que não é uma coisa difícil de se acreditar que muita coisa vai acontecer, né? Como tem aqui nessa outra matéria, eleitores republicanos votam por Trump em 3 estados contestados. Aqui é o Aqui é o Twitter do Kylan Becker, onde ele mostra os 7 estados que mandaram eleitores dos colégios eleitorais tanto pro Trump quanto pro Joe Biden. Então ele coloca aqui que os garantidos pro Trump são 232, os garantidos pro Biden são 222, e a gente tem aí 15, 22, 84, está escrito aqui em cima, sou meio lento. A gente tem 84 colégios eleitorais em aberto, digamos assim, que são os colégios eleitorais em que ainda tem processos e muita coisa ainda pode acontecer. Eles estão começando a pedir agora as auditorias nas máquinas. Michigan já fez essa auditoria, foi uma auditoria particular, mas foi feita. O Arizona está pedindo agora, então já são 27 dos 84. E não seria de surpreender se os outros também pedissem. São normalmente estados com a legislatura republicana e o governador democrata. Sendo assim, a gente vê que o governador mandou os eleitores para votar para o Biden, mas os legisladores, né, aqui no Brasil são as câmaras estaduais, lá cada estado tem um senado estadual. Então esses legisladores estaduais... Perdão, quase que eu derrubo o microfone. Esses legisladores estaduais, eles mandaram seus próprios eleitores para votação. Então, tudo pode ficar nas mãos do Mike Pence, que nem eu falei ontem. Ele vai ter os votos dos democratas e os votos dos republicanos. E ele pode falar que eu não vou aceitar o dos democratas, porque pela legislação, quem tem que mandar os eleitores é o legislativo e não o executivo. Então o governador não tem direito a escolher. Quem tem que escolher é justamente o legislativo. Ou ele pode falar que o que conta é o dos democratas e jogar o dos republicanos fora, porque é o que chegou primeiro, digamos assim. É o resultado, o primeiro resultado, né? Ou ele pode simplesmente jogar os dois fora, falar que ele não vai aceitar esses 84 votos. Ele pode fazer isso. Sendo assim, nenhum dos dois vai ter 270, como está escrito aqui embaixo. É necessário 270 para vencer. Se nenhum dos dois tiver 270, a votação vai para os votos de contingência, eu acho que é assim que chama, onde cada estado tem um voto. Aí a gente tem 29 estados
republicanos e 21 estados democratas. Sendo assim, se os 29 votarem juntos, né, no Partido Republicano, Donald Trump ganha por 29 a 21. Ou ele pode falar que não vai aceitar nenhum dos dois e mandar para a Suprema Corte decidir. Só que a gente já viu, semana passada, acho que foi na sexta-feira, a Suprema Corte recusando o processo do Texas contra 4 estados, justamente porque a Suprema Corte não queria se envolver. Ela fala, a Constituição já está falando o que tem que acontecer, é só ir de acordo com a Constituição, quem decide é o Legislativo, não é a Suprema Corte. E eles jogaram o caso Texas... Eles não jogaram o caso Texas fora, eles não aceitaram receber os fundamentos do Texas. Isso não significa que eles viram o processo, escutaram as partes e decidiram por uma ou outra. Eles simplesmente falaram, a gente não vai escutar ninguém, a gente não quer se envolver. Basicamente isso. Se a Suprema Corte não quiser se envolver, volta para a opção anterior, que é o voto de contingência, onde cada estado recebe um voto. Onde o legislativo de cada estado recebe um voto, para ser mais específico. E aí a gente tem 29 a 21. A gente consegue ver aqui no Arizona Central, falsos eleitores do Arizona votam por Trump. Verdadeiros legisladores do Arizona pedem para Congresso aceitá-los. Então, o legislativo do Arizona mandou os eleitores pró-Trump e eles estão pedindo para que o Congresso Nacional aceite esses eleitores pró-Trump. Enquanto o governador, né, o executivo, mandou eleitores pró-Biden. Aqui ele fala que os 10 votos eleitorais de Wisconsin foram feitos para o Biden, enquanto o Partido Republicano, né, o GOP, Great Old Party, o grande partido antigo, enquanto os republicanos empurram uma votação alternativa, que é basicamente a mesma coisa que está acontecendo aqui no Arizona, acontecendo no Wisconsin. O executivo, aqui eles falam, 10 eleitores democratas se encontraram com o governador Tony Evers para oficializar seus votos. Então, deixando bem óbvio que o governador escolheu os 10 eleitores. E os... apertando onde devia. E o legislativo, que é republicano, não é democrata, está querendo enviar 10 eleitores republicanos e não democratas. Então muita coisa pode acontecer. Inclusive os cachorros ficarem rosnando um pro outro aqui. Muita coisa pode acontecer e nada pode acontecer ao mesmo tempo, né? A gente pode se manter no mesmo que está agora, com o Joe Biden sendo considerado o presidente eleito, o que seria o cenário de que nada acontece. Ou a gente pode ter uma reviravolta completa, nenhum dos dois ser aceito, ir pro voto de contingência, ir para a Suprema Corte e o Donald Trump acabar sendo eleito. Então, é um cenário difícil de prever. Mas aí a gente tem Mitch McConnell finalmente admite que Donald Trump perdeu, enquanto ele
parabeniza Joe Biden e Kamala Harris, dizendo, abre aspas, o colégio eleitoral escolheu. Só um momento. Mas o presidente tuita que ele ganhou. O líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, pela primeira vez na terça-feira, chamou o Joe Biden de presidente eleito, seguindo a cerimônia de vitória do colégio eleitoral. Aqui no segundo ponto, o colégio eleitoral escolheu, disse McConnell, no chão do Senado. Então, hoje, eu quero parabenizar o presidente eleito Joe Biden. Ele se juntou a uma mão cheia de republicanos que finalmente reconheceram a vitória de Joe Biden. Aqui o Whip John Thune, eu nunca ouvi falar desse senador antes. Ele é um senador de Dakota do Sul. Ele falou na segunda-feira que em algum ponto você tem que encarar a música. É hora de todo mundo seguir em frente. O senador Lindsey Graham, entretanto, ainda acredita que tem uma pequena margem para o presidente Donald Trump virar a eleição pelos caminhos legais. Biden fez o pronunciado à nação na segunda-feira em Delaware, depois do colégio eleitoral votar, colocando ele acima dos 270 votos que ele precisava para ganhar a Casa Branca. E é isso. Então, até alguns republicanos começando a não exatamente abrir mão do Donald Trump, porque a gente sabe que tem muito republicano que não gostava do Donald Trump e simplesmente tolerou ele. A gente tem também muito republicano que trocou de partido, né? Quando o atual presidente Donald Trump foi eleito, eles trocaram do Partido Republicano para o Democrata porque eles não queriam se envolver com Donald Trump. Mas a gente ainda assim teve muitos republicanos que continuaram no Partido Republicano e continuaram defendendo o Estado do jeito que ele era antes. O Donald Trump, ele é um cara que não quer um Estado grande, ele quer diminuir o Estado, mas esses outros republicanos queriam manter tudo do jeito que estava porque eles gostam do Estado do jeito que está. Eles têm muito a ganhar com o Estado do jeito que está. Mas só vai ter certeza do que está para acontecer, só vai ter certeza de quem vai assumir a Casa Branca no dia 6 de janeiro. Alguns dizem dia 20, né? Que é o dia da cerimônia, que é o dia da troca de presidente. Mas no dia 6 é que vai ser contados os votos. Então, o que aconteceu no dia 6 provavelmente define o que acontece no dia 20. Aqui, ele fala que o Joe Biden vai ser inaugurado, não. Ele vai fazer o juramento dele no dia 20 de janeiro. Aqui ele diz que ele vai. Esse will aqui é um meio que definitivo. Então, ele já está aceitando e dando isso como definitivo, mas a única coisa certa na vida é que a gente vai morrer. Então, qualquer coisa pode acontecer aí. Pode ter um atentado e os dois acabarem
de condições de presidir os Estados Unidos. Então, pode ser que nenhum dos dois assuma. Não é para acontecer isso, tá? Deixando bem claro. Eu espero que não aconteça isso. Mas é isso. Por enquanto, tá desse jeito. Na verdade, o Joe Biden ele recebeu mais de 270 votos. Mas a gente tem esses 84 votos que foram estados que votaram para os dois lados. Que é mais ou menos um tipo... a gente tem os votos do democrata. Mas se as investigações que estão acontecendo no nosso estado falarem que os votos foram manipulados, você já tem os votos dos republicanos. Então é só tirar os democratas e colocar o republicano no lugar. Então, é mais ou menos uma garantia de que o voto não vai ser jogado fora, né, caso seja necessário essa troca de votos. Isso já aconteceu em... eu não vou lembrar o ano exatamente, 1817 ou 1917, alguma coisa assim, em que os votos do Havaí, se eu não me engano, foram jogados fora. Não fez diferença. O candidato já tinha mais de 270 votos. Então, esses 4 votos que foram jogados fora eram votos do candidato que tinha perdido, né? O que aumentou um pouquinho mais a margem. Mas não fez diferença na votação, mas já aconteceu no passado. Mas uma coisa que nunca aconteceu foi uma eleição tão próxima, né? Não extremamente próxima, né? Porque a gente vê aqui 84 votos em disputa. Se todos esses 84 foram se todos esses 84 forem pro Joe Biden, vai ter uma diferença aí de 74 votos entre os dois, que não é uma margem pequena, mas a diferença de votos foi de só 6 milhões. Foi 80 milhões pro Joe Biden e 74 milhões pro Donald Trump, ao que tudo indica. Sendo assim, foi uma diferença de só 6 milhões de votos, que pode acabar mudando muita coisa, né? Mas é isso. Eu tenho outras notícias aqui para trazer ainda hoje. Eu vou colocar todos esses links que eu só usei as manchetes na descrição, para quem sabe inglês. Para quem não sabe inglês, realmente não tem muito o que fazer. Teria que tentar um Google Tradutor. Todo mundo fala para não fazer. Não pega um texto em uma língua e usa o Google Tradutor para outra. Um texto grande, porque acaba não dando certo. Só um exemplo. Tem uma frase que em coreano significa bom dia, tudo bem. Se você pegar essa mesma frase do inglês, colocar no Google Tradutor pro coreano, acaba saindo um insulto. Não porque o Google Tradutor tá errado, mas porque as palavras são muito próximas. Na verdade, o insulto que acaba saindo é no speaking, né? Na parte de fala do Google Tradutor, que acaba saindo o jeito que a mulher, que a máquina fala, acaba saindo como um insulto. Mas é isso. Eu vou continuar acompanhando, trazer qualquer atualização, mas ao que tudo indica, quem ganhou é o Joe Biden e quem vai ser colocado na Casa Branca no dia 20 de janeiro é o Joe Biden.